24 de janeiro de 2024, quarta-feira. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de Rogê, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse: Porventura, a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não o enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados.
e lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos apresentam mensagens profundamente inspiradoras e instrutivas. Na primeira leitura do segundo livro de Samuel, vemos a promessa de Deus a Davi. Deus, ao recusar a oferta de Davi de construir um templo, revela um plano mais grandioso: a promessa de uma casa, um reino eterno, através da linhagem de Davi. Isso nos ensina sobre a natureza das promessas de Deus. Elas são maiores e mais abrangentes do que nossos planos e desejos imediatos. Deus está trabalhando em uma escala que muitas vezes não compreendemos, mas que sempre busca o nosso bem maior e o cumprimento de seu plano divino. O Salmo responsorial 88 e 89 ecoa esta promessa de fidelidade e graça eternas. O compromisso de Deus com Davi é um lembrete de sua lealdade inabalável e amor incondicional por nós. É um convite para confiarmos em Deus, reconhecendo que mesmo nos momentos de incerteza, sua graça está conosco. O Evangelho de Marcos, com a parábola do semeador, nos desafia a refletir sobre a receptividade de nossos corações à palavra de Deus. Jesus explica que a semente é a palavra e os diferentes terrenos representam as variadas respostas humanas. Alguns ouvem a palavra, mas a perdem rapidamente. Outros a recebem com alegria, mas não têm profundidade. Ainda outros são sufocados pelas preocupações e desejos do mundo. Por fim, há aqueles em cujos corações a palavra encontra terreno fértil, levando a uma vida frutífera em fé e boas obras. Nestas leituras, somos convidados a refletir sobre nossa própria fé. Como estamos recebendo e cultivando a palavra de Deus em nossas vidas? Estamos abertos às promessas maiores de Deus, confiando em seu plano mesmo quando não o entendemos completamente? Estamos permitindo que as preocupações do mundo sufoquem nossa fé, ou estamos buscando cultivar um coração fértil que produza frutos abundantes? Que estas reflexões nos inspirem a buscar uma fé mais profunda e uma confiança maior no amor e na promessa de Deus. Que possamos ser terreno fértil para a palavra de Deus, vivendo de maneira que reflita sua graça e amor em nosso mundo. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.